começando mais um programa Construindo para você, ligado no programa Cá Entre Nós, onde são tratados assuntos, viu, Sérgio? Inclusive, até queria dizer isso, que as pessoas encontram a gente na rua, assuntos tão óbvios, às vezes, mas que a gente nem imaginava que fossem tão importantes, tão salutares. E hoje nós vamos seguir nessa mesma linha, né? Com certeza. Hoje nós vamos tratar de um assunto também muito importante da área de engenharia, que é, ainda sobre o tema de pintura e recuperação de fachadas, de edifícios e de condomínios de múltiplos andares, mas hoje nós vamos passar dicas importantes ao síndico, ao conselho administrativo do edifício e aos moradores e proprietários de apartamentos, né? Como eu já disse no início, hoje nós contamos mais uma vez com a presença do engenheiro Sérgio Esperanza, diretor da Esperanza Engenharia e Consultoria, engenheiro civil, especialista em revestimentos externos de edifícios e condomínios e com muitos e muitos anos de experiência nessa atividade. Primeira coisa, às vezes uma dúvida que até ficou da nossa outra gravação. Sérgio, o que é um edifício de múltiplos andares? Bom, eu vou pedir para você agora colocar na tela os exemplos de edifícios de múltiplos andares, né, conforme a gente está observando. Edifícios de múltiplos andares são edifícios que possuem grande altura vertical com andares sobrepostos. Exemplo, edifício de 4 andares, 10, 12 e assim por diante. E grandes regiões de panos de fachadas externas que podem estar revestidas com tinta acrílica, pastilhas, grafiatos, texturas, quartos, né? Então, isso que caracteriza um edifício de múltiplos andares, né? São edifícios verticais, cuja altura ultrapassa 3 andares e assim sucessivamente. Okay, então já ficou mais claro para a gente começar esse papo. Então, muito bem, o edifício tem lá o seu síndico. Como é que o síndico, que muitas vezes é uma pessoa leiga nessa área de engenharia, como é que o síndico pode saber se tem ou não necessidade de efetuar a pintura da fachada externa do prédio onde ele comanda? Novamente, verificando a imagem que agora nós colocamos na tela, o síndico, na verdade, para saber ou detectar se há necessidade ou não de uma nova pintura, ele tem que verificar a última vez que o edifício recebeu tratamento de fachada e pintura. Se a pintura foi executada há mais de 5 anos, o síndico deverá iniciar as providências para a execução da pintura. Por quê? Porque fachadas com mais de 5 anos, como aqui está sendo mostrado agora no vídeo, já perderam mais de 70% de sua resina de proteção, que vem na composição das tintas. Você sabe que a tinta, a principal composição dela é a resina de proteção, né? A resina forma como um filme plástico que protege a questão de infiltração de umidade, né? Infiltração de água. Então, a falta dessa resina ela vai acentuar essa absorção de água pelo reboco, né? Podendo ocorrer o aparecimento de trincas, fissuras, fungo, desplacamento do reboco, sendo que no final o edifício poderá sofrer até danos estruturais, pois a umidade poderá migrar para as estruturas de concreto e para as ferragens. Veja, por exemplo, agora essa fachada de concreto que aparece agora que nós estamos colocando na tela, né? Então, essa sacada sofreu o efeito de migração de capilaridade de água, devido à falta de proteção de resina de tinta. O aço do concreto sofreu o efeito de oxidação ferrugem, justamente porque a água entrou em contato, conseguiu, através de uma capilaridade, chegar até o ferro do concreto, até o aço, né? E acabou, o que acontece? Essa reação ela acaba formando microbombas, bombinhas dentro do concreto, por causa de liberação de gás, né? Então, essas regiões do concreto acabam explodindo e isso acaba desagregando o concreto, soltando em pequenos blocos e expondo ao aço a mais intemperismo, mais acelerado ainda, né? Nesse caso, os serviços de reparo são extremamente mais onerosos para o condomínio, porque ele demorou muito tempo para socorrer, né? Ele até constatou, mas ele não deu a importância que devia ser dado para aquele tratamento, né? Verificada essa necessidade de efetuar a pintura no edifício, ok, vamos fazer. Qual que é a primeira providência que o síndico deve tomar? Bom, antes de contratar uma empresa de pintura, o síndico deverá contratar o serviço de uma empresa de engenharia e consultoria especializada em pintura de edifícios de múltiplos andares. Por quê? Para que ele tenha um norte a seguir, para que ele tenha um roteiro a seguir e faça as coisas de acordo com as normas, segurança do trabalho,
que se tenha a formulação de um edital de concorrência. Então, tudo isso vem antes da contratação da empresa de pintura, vem antes até dessa contratação mesmo, que é importante essa questão, né? Não passar aí as coisas na frente de onde tem que ser, né? Então, no caso, a nossa empresa Esperança Engenharia está apta a prestar esse serviço de assistência ao síndico, né? Fazemos análise prévia da fachada do edifício e emitimos um laudo técnico fotográfico. Então, o laudo, no caso, agora de forma mais sucinta, né, ele fornecerá as seguintes informações. Agora você está colocando na tela mais algumas imagens, né? Então, a detecção de umidade e de capilaridade na fachada, de dentro para fora. Você sabe que a umidade, ela não ocorre só da umidade da chuva, né? Um edifício, ele tem a parte úmida interna. O que é a parte úmida interna? São áreas de banheiro, lavanderia, cozinha, são encanamentos, ralos, o rejuntamento dos azulejos, né? E são todas consideradas áreas úmidas internas do edifício, né? Essa umidade, ela, se existir, né, se ocorrer essa umidade, ela vai provocar bolhas no revestimento externo da fachada. Então, aí, o que aconteceu? Já abriu um ponto de fragilidade naquele revestimento. Tá? Já é um pequeno câncer ali que, se não for tratado, a tendência dele é migrar, né? Ter a famosa metástase de revestimento, né? Então, você tem um ponto ali de 3 centímetros de diâmetro, que depois de um ano ele já se formou em 6 metros. O laudo também, ele vai tratar fazer um apontamento fotográfico das principais fissuras e trincas da superfície externa da torre, né, como a imagem que está sendo mostrada agora, com as devidas classificações do seu grau de incidência, por exemplo, dizendo que tipo que é a fissura, que abertura que tem a trinca, se essa trinca, às vezes, por exemplo, uma coisa interessante, é uma trinca, chama o pessoal lá e tampa a trinca e tudo bem, vamos tratar a trinca. Não, mas uma trinca no edifício, quando é trinca, não fissura, fissura normal, a fissura é a micro trinca pequenininha, tipo fio de cabelo, ela não preocupa tanto. Agora, uma trinca, quando é trinca, ela é aberta, ela tem mais ou menos meio centímetro, 3 milímetros, 1 centímetro, ela tem inclinações específicas. Então, uma trinca não é para se chamar uma empresa e fazer o tratamento da trinca. Tem que se analisar o porquê que está ocorrendo aquela trinca. Também o laudo vai avaliar o grau de absorção de água do reboco em função do estado atual da pintura. Vamos supor, o prédio está lá sem pintar há 8 anos. Então, nós vamos avaliar quanto que esse reboco está absorvendo de água, quanto que ele está fissurando, quanto que ele está sofrendo por falta desse revestimento de proteção, que no caso seria a pintura, né? E análise do grau de impregnação e contaminação do reboco por agentes e fungo, como a imagem agora que está na tela, as imagens, nós temos a imagem acima que são pontos, né, de algas pretos, né, que já é uma impregnação, e embaixo, a imagem de baixo, você vê já algas que são micro-organismos, né, que já estão proliferando nessa marquise e nessa sacada, né? O laudo também ele vai fazer uma análise da estabilidade do reboco externo da torre, detectando o desplacamento não oculto. Aquele desplacamento que você, por exemplo, bate e escuta um som, a percussão, por exemplo, né, você sabe que aquela região já está desplacando, então aquilo vai ter que ser removido antes que seja feita a pintura. Você vai jogar uma pintura nova em cima de uma superfície que já está desplacando, daí um ano ela vai desplacar, você vai perder toda aquela fachada de pintura, né? Então é feito também um levantamento fotográfico da cobertura, como as imagens que você está colocando agora do laudo aí, para verificar a situação das telhas, dos rufos, das calhas, antes da entrada de qualquer empresa de pintura. Primeiro, isso serve para 2 coisas. Primeiro, para o condomínio tome ciência da situação que está essa cobertura, como nós estamos vendo aí nas fotos. Pode ter parafuso faltando de fixação de telha, pode ter borrachinha ressecada, telha quebrada, pode ocorrer calha amassada e tudo mais. Então, isso daí vai ficar como orientação para o condomínio fazer a manutenção dessa cobertura, como também vai servir como documento para a empresa que vai trabalhar na sequência, que seria a empresa de pintura, para que ambos já saibam dos compromissos. Tanto o condomínio já sabe que tem que arrumar algumas coisas na cobertura,
Como a empresa de pintura, por exemplo, que subir e quebrar uma telha, ela sabe que essa telha foi ela que quebrou, porque não constava daquele relatório, ela vai ter que trocar. O laudo também vai fazer um levantamento, apontamento e análise de todas as patologias não ocultas, inerentes à superfície externa do edifício e suas interações com a nova pintura a ser executada, né? Então não adianta colocar tinta em cima de coisa ruim, tem que colocar tinta em cima de uma situação normal. Né, porque um investimento, uma pintura do edifício, por exemplo, ele soma uma grande monta, é um investimento que o condomínio vai fazer cada 5 anos. Então isso tem que ser em cima de uma superfície normal, não numa superfície doente. Com base no laudo, nós vamos definir o tipo de tratamento e o tipo de produtos e tintas necessárias. Um prédio, um edifício, é diferente de uma residência. Ele tem um grande pano que trabalha de forma térmica. A percolação de água é intensa. O que é percolação? Vamos dar um exemplo de percolação de água. Está chovendo. O que acontece numa superfície de 19 andares de altura? Você forma um verdadeiro rio de descida. É uma cascata, é um volume de água violento que está percolando, descendo naquela fachada. Isso é muito diferente de uma parede de 3 metros de altura de uma residência que tem um beiralzinho até para proteger. A situação é bem diferente. Então, os produtos também são diferentes, as tintas são diferentes. Essa parte da consultoria de engenharia tem a função também de quantificar as metragens e áreas a serem pintadas. Como é que pode, por exemplo, um síndico, um conselho chamar uma empresa e falar, eu quero que pinte o prédio. A empresa chega lá, mas quanto que é para pintar? Você mede aí. Você vai medir. Falei, tá bom, então ele mede. Tá, ele mede. Um mede, outros não medem. Tá? Então, aqueles que medem são mais coerentes, os que não medem chutam. Então, você vai acabar tendo diversas propostas incoerentes. Você não sabe qual é a que está dizendo a forma correta, qual é a metragem correta. Então, também a empresa de engenharia vai elaborar um edital de concorrência. Agora você está folheando aí o edital de concorrência, né? Esse edital de concorrência ele é como um convite para inúmeras empresas de pintura, de recuperação de fachada, para que venham participar da concorrência que o condomínio está abrindo, né? Esse edital de concorrência vai constar as metragens a serem tratadas e pintadas, os tipos de produtos exigidos, a documentação que as empresas deverão fornecer, né? Essa documentação obrigatória, inclusive, tanto que o edital de concorrência é feito em 2 pastas, pasta 1 e pasta 2. Se abre a pasta 1, a empresa cumpriu com a exigência de todas as documentações, tipo PPRA, segurança do trabalho, folha de registro dos funcionários, seguro de vida em grupo, indicações comerciais, serviços prestados. Então, após a abertura do envelope número 1, durante a concorrência vai ser feita a abertura do envelope número 2, que são as propostas comerciais propriamente ditas. Então, em primeiro lugar, é ver se a empresa está tudo em ordem. Tudo em ordem, é o principal. Né? Essa empresa cumpre com o treinamento dos funcionários, porque pintura de edifício, não é, como eu já disse, não é pintura de residência. Pintura de edifício, de múltiplos andares, é pintura que tem... se trabalha em altura. Em altura tem que ter segurança de trabalho, EPI, equipamento de proteção individual, capacete, cinto paraquedista, as cadeirinhas de descida com certificação, tá? Não é uma tábua amarrada com corda, como eu já vejo muito por aí. Quais benefícios adicionais para o condomínio que ele acaba obtendo ao se contratar uma empresa, como você disse aí, de engenharia e consultoria, antes da contratação de uma empresa de pintura? O síndico e os membros do conselho terão todo o suporte técnico para a escolha da melhor empresa para a execução da pintura e tratamento da fachada. Do melhor preço ponderado. Por que preço ponderado? Porque não se pode ir só pelo menor preço. Tem que ir pelo preço ponderado, que é o preço que atende uma expectativa de mercado, tá? Mas que atenda toda a documentação, que a empresa seja idônea, que trabalhe com seriedade. Então, isso é às vezes muito mais importante do que o menor preço. Além do suporte técnico e da boa contratação, o condomínio fará também uma grande economia, tá? E estará isento de riscos desnecessários, tanto os relativos à aplicação incorreta de produtos, que venham a gerar desperdícios e ineficiência de resultados, quanto na questão da eventual falta de segurança do trabalho, que poderá levar o síndico a responder de forma solidária e até criminalmente. Veja que coisa muito importante que o síndico tem que observar, né?
na eventualidade de um acidente de trabalho. E no caso, a sua empresa, Esperança Engenharia e Consultoria, presta esses serviços aos condomínios, né? Eu queria saber quais são os diferenciais, né, além desses que a gente já mostrou aí. O diferencial mais importante, além de todos que nós já citamos, né, que é a parte de controle, de contratação de empresa, de recuperação, de aplicação de produtos, seria a parte de supervisão na execução dos trabalhos de pintura, tá? Então, por que supervisão? Durante a pintura, os profissionais executores, os pintores, né, eles podem se deparar com uma trinca na fachada, uma trinca num pilar, nem que seja que a trinca se aparente de forma assim pequena, de pequena extensão, mas toda trinca em edifício deve ser analisada. Tem as trincas, por exemplo, de reboco, de retração, que são trincas tranquilas, tá, de reparo, mas existe também as trincas estruturais, de movimentação térmica, de dilatação, e principalmente, que é o mais complicado na questão estrutural, seriam as trincas provocadas por corrosão no aço do concreto, né? Então, que nem essa imagem que nós estamos mostrando aqui, é da garagem de um subsolo que vai ser repintada, né? A seta branca foi detectada uma trinca em um dos pilares, né? Uma trinca vertical, de pequena abertura, mas que tem que ser investigada. No caso de trincas desse tipo, provocadas por corrosão, que a corrosão faz com que o aço sofra uma expansão dentro do concreto, tá? Uma reação eletroquímica, e faz com que essa expansão empurre o concreto para fora, tá? Que desagregue o concreto. Então ele vai perdendo, no caso de um pilar, por exemplo, ele vai perdendo a área de sustentação, né, de resistência às cargas do edifício, né? Então ele vai perdendo tanto o aço como o concreto. E o pintor, quando se depara com uma trinca desse tipo, né, que é uma pequena trinca, assim, pouco sinalizada, o que ele vai fazer naturalmente? Se não tiver uma supervisão de engenharia já, um treinamento, uma orientação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e tratar a trinca. Ele não vai se preocupar se é corrosão, o que está acontecendo, ele vai pegar e tratar a trinca para adiantar o serviço dele de pintura, né? E isso vai provocar uma coisa muito, assim, até grave, que é fazer com que a corrosão fique oculta, né, por essa pintura. Então, quando foi feita a pintura, a corrosão já existia dentro do concreto. Estava sinalizando através de uma pequena trinca e tal, que foi tratada pelo pintor. E, nesse caso, a corrosão ela continua ativa dentro da estrutura. É como, vamos analisar assim, comparando com uma situação de cupim, por exemplo. Você não está vendo, às vezes, o cupim atacando dentro de uma peça de madeira, mas ele está trabalhando lá dentro. A superfície fora envernizada parece normal, né? Então, com o tempo, essa corrosão ela vai migrando para as demais barras de aço, que vão perdendo seção, né? Elas vão expandindo através da reação eletroquímica que eu mencionei, e elas vão perdendo seção do aço e deteriorando o concreto, até chegar um momento em que pode ocorrer um colapso estrutural. Nesse caso que nós estamos analisando de um pilar, seria o esmagamento do pilar, tá? Por falta de seção, falta de aço, tá? Então, esse colapso estrutural, ele pode demorar um tempo depois, mas ele vai acontecer, tá? Em determinado momento ele vai acontecer e pode colocar em risco toda a estrutura de um edifício. Então, o condomínio tendo a supervisão de engenharia, essa supervisão vai fazer com que ocorra um tratamento dessa trinca, né? Como se pode ver agora pela foto, né? Detectou a trinca, tá? Aí é feita uma abertura na trinca, como está agora mostrando pelo vídeo, que vai expor o aço. Então, como é que se faz essa abertura? Assim, tem uma trinca, já vai batendo, quebrando não, faz um teste da percussão, vê se o concreto está fragilizado nessa região da trinca,
né? Então aí se faz a abertura e nesse caso aí se constatou que o aço está em processo de corrosão eletroquímica inicial, né? Então com o tempo isso aí, se não for tratado de forma correta, com produto químico correto, limpeza do concreto, corte do concreto, limpeza do aço, aplicação de produtos anticorrosão no aço, da argamassas poliméricas de reparo. Então, isso sim é um tratamento de acordo com o que é para ser em termos de corrosão no aço de concreto. A corrosão eletroquímica ela é mais comum assim, em garagens de subsolo. Por quê? Porque lá tem mais umidade, monóxido de carbono, agentes agressivos, né? Temperatura mais alta, tudo que contribui para uma reação eletroquímica no aço, né, que provoca corrosão. Mas ela pode acontecer também nas estruturas mais expostas a intemperismo, né? No caso, são as estruturas que fazem face com as fachadas dos edifícios, né? No caso, aí nós estamos dando o exemplo de um pilar, né? Na fachada de um edifício alto, e que antes da pintura já existia uma trinca, né? Que foi detectada, uma trinca aparente no pilar de concreto, né? E vamos supor assim que se fizesse a pintura e tratamento dessa trinca sem verificação se há corrosão ou não. Então isso vem de encontro algo similar ao que nós retratamos anteriormente na garagem subsolo. Vai ficar uma corrosão oculta, né, dentro de uma estrutura. Essa tinta, com o tempo, ela vai perder um pouco a proteção, vai permitir que a umidade penetre novamente. Então, após alguns anos, o que vai acontecer? Vai haver uma redução do aço, uma perda de seção do aço, um destacamento do concreto, uma desagregação do concreto, e isso tudo coloca em risco a estrutura do edifício. E, Sérgio, eu queria saber se você poderia citar para a gente alguns dos serviços realizados pela Esperança Engenharia e Consultoria em recuperação de fachadas de edifícios de condomínio. Tá, vamos lá. Então, você já apresenta o primeiro edifício, no caso, o edifício Mauá em Araraquara, composto por 19 andares com 76 apartamentos. Aí foi feita a pintura externa da torre e algumas áreas comuns do pavimento térreo, somando aproximadamente 8.400 metros quadrados, né, de superfície. Na sequência, o edifício Portal do Sol Araraquara, com 20 andares, 40 apartamentos. Foi feita a pintura externa da fachada da torre, áreas comuns também, totalizando 11.480 metros quadrados, né? Na sequência, o edifício Alamanda, em Araraquara, foi feita a pintura externa da torre e áreas comuns, com 5.700 metros quadrados de área executada, né? O conjunto de edifícios Barbieri, no caso, a Vila Xavier, em Araraquara, né, foram feitas a pintura de 4 torres com 12 andares cada uma, e que se totalizou uma superfície externa de 6.000 metros quadrados, né? O edifício Decarli, em Araraquara, a área total de 10.480 metros, né, aqui na região central de Araraquara, áreas comuns internas e fachadas também nesse prédio, né? E o edifício Central Park, em Araraquara, área de 12.300 metros. O edifício Monte Bianco, em Ribeirão Preto, como eu disse, a gente atua de forma regional, né? O Monte Bianco, com 14.000 metros quadrados, né? O edifício Humaitá, também em Ribeirão Preto, com 17.300 metros quadrados, um grande edifício, né? Um edifício duplo, praticamente, né? Com 2 frentes. O edifício José Lia, em Araraquara, com área de 7.700 metros quadrados. E edifício Apiacasa, em Ribeirão Preto, com área de 18.000 metros quadrados. Então, esses são alguns dos edifícios, né? Temos mais uma quantidade substancial de edifícios que poderiam ser citados, mas você pode se acessar também. Para entrar em contato, o síndico pode se utilizar do celular que está anunciado aí na tela e nos enviar fotos da fachada, fotos de trinca que ele já percebeu, fissuras no revestimento. E nós vamos dar todas as orientações através dessa troca de mensagens pelo WhatsApp com o síndico, tá? Para que a gente verifique conjuntamente a situação que está a fachada, o revestimento, quanto tempo faz que não recebe pintura
e aí ele vai ter toda uma cobertura preliminar gratuita nesse sentido. Mas vou dar uma briguinha para pegar a pintura nele, né? É. Deixa quando nós chegar um pouquinho para lá. Isso, um pouquinho mais para cá, ó. Só esse ferro comprido. Aí eu quero vender aqui assim. Isso, aí tá bom. Tá vendo? Você precisa cortar agora um pouco pro lado direito, ó, onde não ficou vermelho.